Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos. Bem, vamos dar começo a outra conferência, que vamos começar propriamente dito o Catecismo Romano. O Catecismo Romano foi um catecismo que foi feito depois do Concílio de Trento. Esse catecismo data de 1566. Esse livro que eu consegui no Brasil tem uma tradução muito boa, é confiável. A edição é de 1951. Então, é um livro confiável. Respeito às fontes de conhecimento, seria muito, muito importante que vocês, se alguém quiser ou tiver disponível, de conseguir um livro como esse, o Catecismo Romano, que tem como compêndio de toda a doutrina católica. E realmente eu tenho muitas suspeitas desses livros de internet, porque tem muita falsificação. Muita gente diz que a única fonte de conhecimento é a internet. Será a mais fácil, né? A internet será a mais fácil, que está ao alcance de qualquer pessoa, mas não é a única. Existem ainda livros muito bons na internet. Bem, recapitulando, a primeira conferência, nós falamos que a nossa intenção é o progresso espiritual de vocês. Na segunda, a gente falou da psicologia da tentação, do pecado, quando existe pecado, quando não existe. E eu selecionei esse tema, esse assunto, porque é o que mais tocante, digamos, no dia a dia de pessoas que vivem fora de uma casa religiosa. Verdade? É mais comum, por dizer de alguma forma, essa situação para pessoas que vivem. Mas que é um pecado, a gente falou que é uma falta voluntária contra a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Precisamente é o que vamos começar hoje, os 10 mandamentos. Vamos fazer uma introdução geral, na aula de hoje, uma introdução geral aos 10 mandamentos e logo fazer mandamento por mandamento, se Deus quiser e Nossa Senhora nos ajude. Bem, importância dos 10 mandamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, capítulo 14, diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Essa frase tem que ser como a base do dia de um cristão. Deve levantar de manhã e pensar naquela frase. João, capítulo 14. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se existe verdadeiro amor a Deus, ao lado, continuamente, vai estar uma atenção santa aos mandamentos de Deus. Então, respeito à importância, os mandamentos é o que dá a pauta de que nós realmente temos amor a Deus. Infelizmente, temos uma natureza que às vezes se vai inclinar a atuar contra aos mandamentos, às vezes de feito atua contra os mandamentos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre está disposto a aceitar-nos de novo. Mas vamos partir da base de que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Bem, quais são os motivos que nos impulsam a essa observância? São 2. A autoridade de Deus e a facilidade dos mandamentos. Em primeiro lugar, a autoridade de Deus. Cito o Catecismo Romano. Ninguém há que não sinta em seu coração uma lei gravada por Deus, mercê da qual lhe é dado distinguir o bem do mal,
o honesto do torpe, o justo do injusto. Ora, sendo provado que a força e a natureza dessa lei não difere da lei escrita, quem se atreverá a negar que Deus seja o autor da lei escrita, assim como ele é autor da lei inata em nossos corações? Existe uma lei universal que está impressa nas nossas almas, que sempre diz fazer o bem e evitar o mal. Isso, qualquer pessoa do mundo, com uso de razão, tem essa uma impressão na alma que não pode não existir. O problema é que muitas vezes as pessoas enganadas procuram um mal pensando que é um bem. Por exemplo, uma pessoa que se suicida está cometendo um mal terrível, mas ela está procurando a sua morte porque para ela, naquela situação, a morte é uma coisa boa. A morte nunca vai ser, o suicídio nunca vai ser uma coisa boa, mas no intelecto equivocado dessa pessoa, isso é uma coisa boa. Então, a alma sempre vai procurar o que é bom e vai evitar o que é mal. Nós temos, outra vez, volto a insistir, temos uma natureza caída. Então, para regular essa impressão da nossa alma, essa disposição inata, estão os 10 mandamentos, que se chama decálogo. Bem, e por que Deus deu esses mandamentos? Porque o Todo-Poderoso quer a nossa salvação. Para que fim Deus criou ao homem? Para conhecer, amar e servir a Deus e gozar dele na vida eterna, ter a bem-aventurança eterna. Esse foi o fim pelo qual Deus criou os homens. Devido ao desastre do jardim do Éden, Deus deu as tábuas da lei, né? As lápides da lei, que é como se a gente estivesse marcando um caminho desde o Rio até São Paulo, por exemplo. Está esse caminho e não tem outro. Não tem outro caminho. Se você vai para o norte, você chega a Minas Gerais. Se você vai muito para o sul, você chega a Santa Catarina. Não. Tem que ir nessa direção para chegar do Rio a São Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todas essas coisas nos dão a entender que os mandamentos que Deus nos deu, todos aqueles mandamentos que se podem resumir nos 10 mandamentos da lei de Moisés, são o caminho para chegar a Deus. Verdade? De feito, no domingo 16º de Pentecostes, o Evangelho prega qual é a maior lei, o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Bem, mas não vamos sair do tema. Para que fim Deus nos deu a lei? Porque Ele quer a nossa salvação. O que Ele mais quer é a nossa salvação. Por isso, promulga a lei. Bem, já vimos que os motivos dessa obediência são 2. A autoridade de Deus, a facilidade do cumprimento. Já vimos a autoridade de Deus, agora vamos ver a facilidade. Bem, a força do amor é a primeira rama, digamos, dessa facilidade. E para isso, Santo Agostinho traz a seguinte frase. Cito, Catecismo Romano. Quero que me digam, será impossível ao homem amar? Repito, amar o bondadoso Criador, o Pai amantíssimo? Ainda mais, amar a sua própria carne na pessoa de seus irmãos. Ora, quem ama, cumpre a lei. Bem, como não amar? Como imaginar que pode ser uma coisa difícil amar a um Deus tão bom? Às vezes, na nossa maneira humana de julgar,
vemos as coisas que as pessoas nos dão para tirar a bondade ou maldade. Vejamos o que Deus nos deu. Vejamos o máximo que nos deu. Evangelho de São João, capítulo 3. Deus amou tanto ao mundo que deu ao seu Filho unigênito. Esse foi o máximo que Deus Pai pôde ter dado, porque dando ao seu Filho nos dá tudo. Então, essa premissa, digamos, já nos tem que mover a um amor imenso, porque tudo que o Pai pôde dar, nos deu em seu Filho. Então, o amor de Deus facilita o cumprimento da lei. Agora, quando uma alma está em graça de Deus, ela recebe uma infusão do Espírito Santo, que são os seus 7 dons. Os 7 dons do Espírito Santo, o Espírito Septiforme, que se diz. Essa infusão do Espírito Santo na nossa alma com esses 7 dons, qual é a função dos dons do Espírito Santo? Nós temos as virtudes infusas, verdade? Caridade, fé, esperança, etc. Mas o que acontece? É como se a virtude fosse um líquido e eu tivesse colocado dentro desse copo. A virtude vai adquirir a forma do copo. Se o copo fosse quadrado, retangular, o líquido ia adquirir a forma do copo. Igualmente, as virtudes infusas, por mais que sejam divinas, sempre recaem sobre um sujeito humano. Então, adquirem formas humanas, como o líquido nesse copo. Os dons do Espírito Santo vêm aperfeiçoar essas virtudes infusas e transformá-las em divinas, totalmente divinas. Já é o Espírito Santo atuando na gente. Um exemplo muito prático é como uma pessoa que está viajando de barco e vai remando. Vai remando, vai remando, vai remando. Isso são as virtudes infusas. Ela mesma que trabalha. O Espírito Santo é como se ela colocasse uma vela. Sopra o vento e o barco, a canoa, vai sozinha. Esses são os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo atua em nós. Então, essa ajuda, verdade? Essa grande ajuda do Espírito Santo facilita o cumprimento da lei. Agora bem, devemos permanecer em estado de graça. Né? Estado de graça porque não pode existir dons do Espírito Santo numa alma que está em inimizade com o Espírito Santo. Bem, importância, quem ama Deus guarda os seus mandamentos. Motivos da observância, autoridade de Deus e facilidade. Agora, vamos ver a necessidade de cumprir os mandamentos. Por que devemos cumprir? Cito o Catecismo Romano. De outro lado, muito contribuirá para despertar idêntica disposição se falarmos claramente da necessidade de obedecer à lei, tanto mais que, em nossa época, não faltam pessoas que, para sua grande desgraça, se atrevem a declarar impiamente que a lei, quer seja fácil, quer seja difícil, não é de modo algum necessária para a salvação. Bem, volto a ler uma frase que, quem sabe, vai dar a pauta do nosso argumento. Em nossa época não faltam pessoas que dizem que os mandamentos não são necessários para a nossa salvação. Na nossa época, a gente está falando de 1566. Imagina, tanto tempo depois, o protestantismo já está muito mais espalhado pelo mundo, verdade? Porque precisamente está falando contra o Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, está falando contra os protestantes e todas as almas que saíram deles. A necessidade
dos mandamentos precisamente vem da vontade de Deus da nossa salvação. Se Ele nos propõe esses mandamentos, tá? É porque são necessários para a salvação. Porque, por exemplo, em que nós queremos chegar, que aí vem o erro dos protestantes, né? Como dizia Lutero, crê fortemente e peca fortemente. Ou ao contrário, já não lembro. Se é peca fortemente e crê fortemente. Não pode existir uma verdadeira conexão entre uma fé forte e um pecado forte, que na mesma pessoa isso seja uma coisa boa. Não. Isso é o que está dizendo o catecismo romano, porque muitas vezes alguém pode mal interpretar dizendo: não, a lei antiga foi abrogada por Cristo, então os 10 mandamentos não são já vigentes de maneira alguma. O que diz, nosso Senhor diz que Ele não veio a cancelar a lei, senão cumprir com essa lei. E está falando dos 10 mandamentos, obviamente. Espírito de observância. O Catecismo Romano traz a seguinte frase do livro do Êxodo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estranhos diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Estamos falando de Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Qual é a experiência ou o exemplo que nós podemos tirar dessa frase que foi dita ao povo judeu faz tanto tempo atrás? Imaginemos que Deus está falando isso para nós, os atuais católicos, aqueles que, resistindo ao falso papado, dizem que hoje a sede está vacante. Aqueles que seguem a doutrina verdadeira da igreja, quem sabe Deus esteja dizendo para nós: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do modernismo, ou evitei que você caísse na servidão do modernismo. Não terás deuses estranhos diante de mim, nem farás para ti imagem esculpida. Quem pode dizer que, pelos seus méritos, foi tirado do modernismo ou evitou o modernismo? Ninguém, porque toda a graça vem de Deus. Então, se Deus teve a delicadeza de preservar a certas pessoas do erro moderno, espalhado por todo mundo, aonde que esse erro não está? Verdade? Aonde que as falsas doutrinas do Concílio Vaticano II não chegaram? Então, Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de não seguir esses erros. E o que Ele pede são o cumprimento de 10 mandamentos. Não como as leis civis, que tem milhares e milhares de mandamentos. Não, 10. São somente 10. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Santificar as festas. Honrar ao pai e à mãe. Aí vem os não. Não matar. Não fornicar. Não roubar. Não dizer falso testemunho. Nem mentir. Não desejar a mulher de seu próximo. Obviamente citado uma mulher inversa. E não cobiçar as coisas alheias. Ou os bens alheios. Simplesmente esses 10 mandamentos que contêm, de maneira resumida, todos os outros mandamentos. E esses mesmos 10 mandamentos se resumem a apenas 2. O amor a Deus e o amor ao próximo, como a nós mesmos, por amor a Deus. Faz pouco eu li nessas redes sociais uma frase de um oriental, não sei qual oriental, um desses pensadores que infelizmente pregaram muitos erros, que dizem que se você precisa da religião para ser bom,
é porque a bondade não está em ti. Isso é uma frase que está totalmente equivocada. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira igreja, tem a função de levar-nos à nossa santificação. Verdade? Ela é a que nos impulsa ao cumprimento dos 10 mandamentos. Ela que nos empurra até o amor de Deus, por essa suavíssima influência de sua divindade, porque a igreja é divina, é uma instituição divina. Então, de feito, ela que é a que nos propõe esse catecismo, verdade? Então, como um ramo espiritual dessa conferência, como que imprimir nas nossas almas, até mesmo colocar como cartaz na casa, qualquer lugar, na geladeira ou alguma coisa assim, essa frase do Evangelho de São João, capítulo 14. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Sem amor de Deus, não há mandamento. Sem mandamento, não há amor de Deus. E conservar um amor verdadeiro à Santa Mãe Igreja, a Santa Madre Igreja, que é a que nos dispõe para realmente amar a Deus e alcançar nossa santificação. Obviamente, conservando sempre uma devoção firme, terna e verdadeira a Nossa Senhora, mas que seja uma coisa firme, que não seja uma devoção dessas de que repetindo orações como papagaio, ou simplesmente levando o escapulário como uma desculpa para poder pecar. Eu tenho o escapulário e já estou livre. Não. Uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, que essa devoção se pode aprender muito bem naquele livro de São Luís Maria Grignon Montfort, a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Bem, damos a conferência de hoje por terminada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.